Xi Jinping e Volodymyr Zelensky retomam contacto após a invasão da Ucrânia. Pequim vai enviar um emissário para trabalhar numa solução política. Alexei Navalny acusa as autoridades russas de o tentarem silenciar com mais um processo que lhe pode valer a prisão perpétua. Espanha e Itália agonizam com falta de água e não se prevê melhorias nos próximos tempos. Terá sido quase uma hora de conversa por telefone naquele que foi o primeiro contacto anunciado entre os presidentes ucraniano e chinês desde o início da guerra na Ucrânia. Zelensky revelou que se tratou de um diálogo longo e significativo e que esta conversa com Xi Jinping, assim como a nomeação do embaixador ucraniano na China, vão dar um grande impulso ao desenvolvimento das relações bilaterais. O presidente chinês terá realçado que defende a paz e as negociações desde o início. O seu governo anunciou que vai enviar um emissário para a Ucrânia com o propósito de procurar uma solução política, salientando que o princípio da integridade territorial é fundamental. Isto após ter publicado em fevereiro um esboço de um plano de paz que, entre outros, não previa a saída das tropas russas. Os laços políticos e económicos com Putin têm vindo a estreitar-se, trazendo receios de uma entreajuda militar. Reconstruir a Ucrânia foi o tema que mobilizou a conferência em Roma, na qual a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, incitou os parceiros europeus a acelerar a adesão ucraniana ao bloco europeu. Palavras ouvidas diretamente pelo chefe do governo ucraniano, Denis Shmyhal, presente no encontro de aproximação em várias frentes. Sono centinaia tra aziende, organizzazioni e istituzioni, sia italiani che ucraini, gli enti che hanno partecipato all'evento di oggi. Lo scopo della conferenza è quello di intercettare le necessità del Paese e della sua ricostruzione, dunque offrire anche il know-how italiano in settori specifici. Questo rientra nel piano di aiuti che l'Italia sta offrendo all'Ucraina, come ricordato anche dalla stessa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ha detto come aderire a questo piano di ricostruzione significa anche credere che l'Ucraina vincerà il conflitto, ma significa anche partecipare al processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio ha poi menzionato il primo ministro ucraino, anche lui presente in conferenza stampa, e ha detto che lui stesso ha ringraziato l'Italia per aver provveduto a fornire elettricità nel paese, uno degli esempi di come il contributo italiano si sia fatto sentire, un contributo che appunto verrà esteso proprio alla ricostruzione del paese. Secondo la Banca Mondiale il costo totale per la ricostruzione del paese ammonta a circa 400 miliardi di euro. Non si tratta della prima conferenza in cui si è parlato di ricostruzione dell'Ucraina, almeno in Europa, ma certamente l'evento è servito per rafforzare la posizione e il ruolo dell'Italia non soltanto a livello internazionale, ma soprattutto a livello europeo. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Alexei Navalny volta a estar na mira da justiça russa. O opositor de Vladimir Putin compareceu esta quarta-feira em tribunal para responder pelas acusações de extremismo que, de acordo com o próprio, lhe podem valer mais 30 anos de prisão. Navalny, que já se encontra a cumprir uma pena de 11 anos e meio, classifica as acusações de absurdas e queixa-se de lhe limitarem o acesso ao processo com perto de 200 páginas. Navalny acusa ainda as autoridades de prepararem um processo por terrorismo por atos cometidos atrás das grades, onde enfrentaria a pena perpétua num tribunal militar. Por esta altura do ano, os campos de arroz da Andaluzia deviam estar viçosos e verdejantes. Em vez disso, o cenário é desolador. A região atravessa a pior seca em 3 décadas e as previsões meteorológicas apontam para uma subida da temperatura, com calor que devia fazer-se sentir em julho, a chegar em abril. Há já vários anos que a agricultura local agonia com falta de água. Estamos viviendo una situación alarmante, porque ya no es solamente esta campaña, que lo tenemos muy complicado, o sea, no vamos a sembrar arroz, sino que ya son 5 campañas y esta sería la sexta de muchas dificultades.
A grave seca levou o governo espanhol a pedir a Bruxelas para desbloquear fundos de emergência para o desenvolvimento agrícola para ajudar os 890 mil agricultores afetados. Em Itália, a situação não é muito diferente. O maior rio do país, o Po, apresenta atualmente um caudal típico do verão, o mais baixo em 30 anos para o mês de abril. Giuliano Landini é comandante de um cruzeiro e admite que terá de parar nos próximos dias. Io la prima traversata l'ho fatta a 13 anni, ho imparato a nuotare sul Po a 5 anni e vedevo un fiume allora pieno, un fiume anche di vita, di turismo, di diporto, di pesca. Oggi non passa niente, non c'è più niente. O ano passado, a Itália já tinha sofrido a pior seca em 70 anos e, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, este tipo de fenómenos vai tornar-se cada vez mais frequente. Aterrou esta quarta-feira em Paris o primeiro avião fretado pela França para resgatar cidadãos do conflito pelo poder em curso no Sudão. A bordo viajaram 245 pessoas, a larga maioria 195 cidadãos franceses, mas também irlandeses, italianos, neozelandeses, marroquinos e sudaneses. On a vécu une semaine de chaos. Et voilà, on peut être que satisfait. C'était improbable qu'il n'y ait pas de mort. Il y a quelques blessés qui vont aller bien. Et donc on est très content que ça se finisse comme ça. Le sentiment que j'avais depuis le premier jour des affrontements, je me sentais vraiment paralysée. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment sortir. L'aéroport était fermé, on ne pouvait pas partir. A comunidade internacional coordenou-se na evacuação das zonas mais perigosas do Sudão, de avião ou de barco. A bordo de uma embarcação saudita desembarcaram esta quarta-feira em Jeddah quase 1.700 civis em fuga da guerra pelo poder. Também Angola tem em curso uma operação para repatriar os respectivos cidadãos e pelo menos uma dezena está prestes a deixar o Sudão. As ruas de Tel Aviv encheram-se de milhares de pessoas na noite de terça para quarta-feira, em protesto contra a reforma judicial do governo israelita. A reforma retira poderes ao Supremo Tribunal e dá mais poderes ao governo na nomeação de juízes. Os opositores estimam que a lei que o governo quer aprovar enfraquece a luta contra a corrupção. Os protestos repetem-se há 16 semanas e este foi o maior, por coincidir com o início das comemorações dos 75 anos do Estado de Israel. Aparentemente indiferente às críticas, Netanyahu participou em Jerusalém nas celebrações do Dia da Memória e apelou à união dos israelitas, o que, tendo em conta os protestos, parece difícil. A Ucrânia voltou a estar no topo da agenda de Lula da Silva, desta feita em visita a Madrid, onde se encontrou com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez. Ambos falaram na urgência da paz, mas o enquadramento não foi o mesmo. O presidente brasileiro declarou que não adianta nada dizer quem tem razão, o que é importante é que o conflito cesse. Já Sánchez veio relembrar que claramente há um agressor e um agredido. Lula encontrou também o rei Filipe VI, que salientou esperar a finalização do acordo Mercosul durante a presidência espanhola dos 27, a partir de julho. A dor da guerra na Ucrânia junta-se à dor da memória de Chernobyl. A 26 de abril de 1986, a explosão de um reator deu origem ao pior acidente nuclear da história, com uma nuvem radioativa que deixou mais de 8 milhões de pessoas expostas às radiações. 37 anos depois, as vítimas da tragédia foram homenageadas com uma cerimónia junto à antiga central nuclear. Em Kiev, Volodymyr Zelensky também não deixou a ocasião passar despercebida, colocando uma coroa de flores junto ao monumento em honra dos heróis que combateram o incêndio na central. De acordo com o chefe de Estado ucraniano, o acidente provocou uma cicatriz numa zona acolhedora e desenvolvida, lembrando que ainda hoje os 30 quilómetros que rodeiam a antiga central nuclear são uma zona perigosa devido à elevada radioatividade. A explosão de um reator nuclear pôs Chernobyl no mapa pelas piores razões. É ainda considerado o mais grave acidente nuclear da história. As memórias estão vivas 37 anos depois e os receios de um novo acidente mais presentes desde o início da guerra na Ucrânia.
O país tem 15 reatores nucleares, mas é a Zaporíjia que centra as atenções. Apesar dos apelos da Agência Internacional de Energia Atómica, há relatos diários de ataques na região. Um antigo dirigente da agência considera que estamos hoje mais expostos ao perigo do que em 1986. This situation is in certain way worse because first this is intentional, man-made, person-made attack. And it's very difficult to protect the nuclear power plant if the ammunition or missiles hit the wrong place. And then on top of that, power plant is deteriorating with the time. They have lack of spare parts. And all this together, I think that we are heading to the wrong direction. A energia nuclear parecia condenada, mas a indústria ganhou novo fôlego com a guerra na Ucrânia. França lidera a tabela da produção, Bélgica e Eslováquia dobraram em 2021 a fasquia dos 50%. A Rússia usou a energia como arma contra o Ocidente e até a Alemanha atrasou o calendário de encerramento das centrais nucleares. No entanto, e em contraciclo com grande parte da Europa, Berlim desligou este mês os últimos reatores. Is really quite a reprehensible action when they are still so reliant on fossil fuels. So in Europe alone, we're seeing France looking to have a new build program, the UK looking to build new reactors, Poland looking to build its first reactors, Netherlands looking again, Sweden, many other countries in Europe are looking now and turning to new nuclear build and also looking to extend the operation of their existing reactors. Germany stands alone in this, and so I think it is a very poor decision by Germany to phase out its nuclear generation and still be so reliant on fossil fuels.